falar agora da nossa primeira reação de adição, que são várias, e a gente vai falar da reação de adição de halogênios, principalmente o bromo. O nome oficial é reação de adição ou reações de adição de eletrofílica, né? Só que eu não gosto muito desse nome porque ele acaba me confundindo. Mas a gente tá pensando assim pelo nome, né? Adição, eu vou ter que adicionar alguma coisa a alguém. E no caso, eu vou adicionar alguma coisa a uma ligação dupla. E a gente tem que pensar o que uma ligação dupla tem de interessante, tem de diferente, aquela coisa que eu falei na aula de introdução. O que ela tem de diferente de interessante é que ela é rica em elétrons, né? Então, provavelmente, vai atrair alguém que quer esses elétrons. E é mais ou menos essa a lógica das reações de adição eletrofílica. A primeira que a gente vai falar é mesmo a dos halogênios, principalmente focando no bromo. Aqui uma questão do bromo, que é legal, é que ele é marrom e laranja. Então, em geral, quando a gente fala de reações de adição, a gente verifica se aconteceu, né? Em geral, não tem bromo. Se o bromo tá lá na forma de Br2, ou se ele, né, tá ligado a alguma coisa, é pela cor da solução. Porque se tiver laranja, provavelmente tem Br2. Ou marrom, depende de como você vê. O cloro também pode fazer essa reação, mas o iodo e o flúor não. E por que eles dois não? Bom, pelos motivos diretamente opostos, né? O iodo é super pouco reativo e os diodetos, né? Então, qualquer molécula que tem dois iodos, são muito instáveis. Eles são muito grandes, eles vão ter repulsão entre eles em geral, então são moléculas instáveis. Já o flúor, ele é muito, muito reativo, ele é menor, ele é pequenininho, reage com todo mundo, ele é mais eletronegativo, ele é menos polarizável, então para reagir, ele não vai ter muito, não vai dar para controlar essa reação. E o iodo, a ligação iodo-iodo, ela é muito estável, então para quebrar aquilo ali vai ser muito difícil. Então acaba que a gente efetivamente só faz com bromo e cloro mesmo. Mas aqui a gente tem um exemplo da reação, então vamos lá. O que a gente consegue ver aqui de interessante é a nossa dupla ligação, e como eu disse, ela é o centro da questão. E esses elétrons extra, não extra, né, porque eles estão na ligação, mas esses elétrons, eles vão atacar essa molécula aqui de bromo. E aí, os dois elétrons que estão aqui entre essa ligação, que é bromo-bromo, são Br2, esses dois elétrons vão pular para cá. Sim, parece uma coisa muito estranha, mas é isso mesmo. É como um elétron ataca esse bromo aqui, e esses elétrons aqui acabam vindo para cá, então esse cara aqui fica mais positivo, esse cara aqui fica mais negativo, e se divide. Eu gosto de pensar assim, pelo menos, para entender quem que tá indo para cada lugar. E aí, eu vou então ter a liberação do meu Br-, que nem eu estava esperando, e eu vou formar essa coisa aqui meio estranha, mas que na verdade é o que a gente precisa fazer para todos os carbonos terem 4 ligações, né? Todos os carbonos, no caso aqui, são só 2. E aí a gente fica com essa espécie de triângulo e o bromo fica positivo. Isso daqui é o bromônio ou bromônio, que é o cara bem especial dessa reação de adição. Só que esse treco aqui, como vocês conseguem ver, tem uma carga positiva, vai ser instável. O bromo é super eletronegativo, ele não vai querer ficar de jeito nenhum com uma carga positiva. Isso aqui vai ser tipo um carbocátion, assim, a gente vai pensar como um treco super... Não, carbocátion não, né? Bom, dá pra pensar análogo, que é uma coisa super, assim, instável. E aí, o que vai acontecer é que esse cara aqui tá negativo, então, obviamente, ele vai acabar atacando um carbono ou outro carbono, tanto faz, aqui as probabilidades são iguais, e esses pares de elétrons vão subir para cá, e eu vou ter então um bromo ligado nesse carbono e esse que entrou ligado nesse carbono. E se atentem ao que eu mostrei de um ficar embaixo e outro ficar para cima, porque nessa reação estereoquímica é a coisa mais importante. Bom, isso aqui é o jeito que eu sempre faço, que é o jeito que eu consigo, né, que me ajuda a fazer a parte da estereoquímica dessa reação, é sempre colocar o bromo que atacou, ele fica por baixo mesmo, e o bromo que estava ali em cima, fica ali em cima mesmo. Isso me ajuda muito. E aqui falando de estereoquímica, por que ela é tão importante? Porque esse ataque aqui, ele precisa ser um ataque anti. Ai, Verônica, mas por quê? Bom, isso tudo tem a ver com orbitais, não cabe aqui uma descrição muito, muito detalhada, mas é principalmente a questão de que os orbitais, eles não podem estar, né, em repulsão, eles têm que estar alinhados do jeito certo para que essa reação possa acontecer. E nesse caso aqui, a gente precisa que o nosso orbital LUMO do bromônio possa ser atacado né, que ele possa ser atacado pelo lado desse bromo e que para isso acontecer precisa estar na posição anti. Isso aqui é dado estereoquímico.
E essa reação, então, ela tem isso. E aí ela também tem uma outra questão que é bem interessante, que ela é estereoespecífica, porque a estereoquímica dos produtos vai ser específica em relação à estereoquímica do meu reagente. Então, se eu tiver um alceno que for Z, os meus produtos finais vão ser SS ou RR. Se eu tiver um alceno que é E, os meus produtos vão ser RS e SR, né? Tanto faz. Então, isso aqui é uma coisa muito importante e é onde, em geral, essa reação começa a ficar complicada, porque tem que ficar desenhando tudo e confunde. Mas, né, eu tenho um jeitinho que eu vou tentar mostrar aqui como eu fazia pra nunca me confundir. E outra coisa que é legal falar dessa reação aqui é que a gente tem que pensar, né, que forma essa coisa aqui bem instável no meio, que vai ser parecida também com as reações de SNI1 e E1, que a gente tem que pensar o que vai acontecer com esse treco instável. E aqui nesse caso, se a gente pensar que eu tiver um alceno mais substituído, então quanto mais substituído for meu alceno, mais estável vai ser esse bromônio. Logo, essa reação vai ser menos difícil de acontecer, ou seja, mais fácil, mais rápida. Então, essa é a lógica. Óbvio que nesse aqui a gente pegou um que só tem hidrogênio de substituinte nesse carbono, isso daqui é super instável, mas se eu tivesse grupos maiores, eu conseguiria estabilizar muito melhor esse bromônio e essa reação seria muito mais rápida, pensando então em velocidade de reação. E se for cíclico, ainda tem toda essa questão da estereoquímica, mas ela é ainda mais óbvia na nossa cabeça quando a gente pensa, porque a gente, no cíclico, né, no ciclo não tem rotação carbono-carbono, né, não vai fazer isso. Então fica ainda mais fácil da gente entender essa questão. Mas vou mostrar aqui um pouquinho dessa questão da estereoquímica, que em geral é o que realmente pega e que realmente é a parte mais difícil para todo mundo. Aqui eu desenhei, então, com os grupos, né, para frente e para trás. E eu desenhei aleatoriamente desse jeito, inventei da minha cabeça. E esse aqui é um cis, né? Porque nesse carbono esse é meu grupo de prioridade 1, nesse carbono esse é meu grupo de prioridade 1, e eles estão pro mesmo lado. Então é um cis ou um Z. E aí eu tenho essa dupla ligação atacando aqui, esse par de elétrons pulando pra cá, formei o meu bromônio, e aí o meu brometo pode atacar de dois jeitos. Ele pode atacar do jeito rosa e ele pode atacar do jeito vermelho. Vamos pensar então primeiro no jeito vermelho, que seria atacando esse carbono aqui, que é o mesmo exemplo que eu dei lá em cima. O que vai acontecer é que esse carinha ele vai entrar e a gente vai imaginar que ele está entrando no plano. Então eu tô imaginando que a minha dupla ligação tá aqui, eu tenho galera para trás, galera para frente e o meu tá no plano desses carbonos. Então eu enfiei esse bromo aqui no plano dos meus carbonos. O meu hidrogênio que estava para frente continua para frente e o meu carbono o meu CH3 que estava para trás, meu grupo metil, continua para trás. E a mesma coisa acontece com o outro. Só que esse bromo aqui, ele vai subir para cima, né? Lembra que a gente falou que ele vai subir para cá, porque o ataque é anti. Então ele vai. Então esse bromo fica para cima e os substituintes continuam iguais. O CH3 fica para trás e o hidrogênio fica para frente. Se a gente fizesse com rosa, seria a mesma coisa, só que pro outro lado. Então, aqui é o bromo que atacou e aqui é o bromo que subiu, mas os meus substituintes continuaram pro mesmo lado. E agora que eu vou mostrar pra vocês como é que fica aquela questão do RS e SR. Como vocês conseguem ver, se eu for calcular aqui o meu RS, SR, eu vou ter, indo aqui do meu grupo de maior prioridade, que é o meu brometo, meu bromo, pro meu CH3, isso daqui seria S, certo? Só que como o meu hidrogênio tá pra frente, eu vou ter que inverter, então fica um R. Porque, né, aqui tá sentido anti-horário. E a mesma coisa acontece aqui. Isso daqui tá no sentido anti-horário, certo? O relógio, ele faz assim, não assim. Então, isso daqui seria um S. Mas como o meu hidrogênio tá pra frente, vira um R. E aí vocês conseguem ver que ficou RR, porque era Z. E se a gente fizer isso daqui, vai ficar SS, porque era Z. E a gente vai formar esses dois, né, possíveis produtos, porque nesse caso aqui que eu tô falando, os carbonos são exatamente iguais, não vai ter diferença nenhuma. Agora, se esses carbonos começarem a ser diferentes, aí talvez a gente tenha a formação de um produto mais que o outro. Mas essa é sempre a lógica. Então, eu ataco, quem atacou fica no plano, o outro bromo que subiu fica no plano, eu mantenho os substituintes do jeito que eles estavam, e aí se for Z vai ficar RR ou SS, e se for E vai ficar SR, RS.